Olá, que bom que você chegou até aqui. Significa que você tem questões importantes dentro do seu negócio para pensar. Significa que você tem todas as suas contas em dia. Você paga seus fornecedores, paga seus colaboradores, paga as contas de água, luz, aluguel, mas você deixou de pagar o seu salário no final do mês. Você deixou você para um segundo plano. Se este é o seu cenário, esta aula é para você. Porque nós vamos falar aqui hoje sobre questões importantes do seu negócio. E essas questões têm relação com um método que eu desenvolvi. Um método que vai trazer para você conforto no final do mês. Vai trazer previsibilidade. Vai trazer uma forma de você entender como funcionam as coisas e saber economizar no lugar certo e ganhar mais no lugar certo. E aí no final do mês vai sobrar mais dinheiro para você. Você que já trabalha no seu negócio ou você que também tem um sonho de fazer o seu negócio. Você juntou seu dinheiro, você tem uma poupança, pegou um dinheiro de amigos, de familiares e está querendo colocar o seu sonho em dia, criar o seu negócio. Então esse também é um treinamento para você. Para quem não é esse treinamento, é para você que não tem essa necessidade, que você sente que você já é capaz de gerir todo o seu negócio, que você está satisfeito com o seu lucro, que você está satisfeito com a sua vida financeira. É para você que você de repente também tem autossuficiência. Você acha que não precisa de dicas ou de informações ou de atualização de coisas importantes para o seu negócio. Então, você também não precisa desse treinamento. Também não é para você que busca uma solução mágica. Uma questão que você vai pensar que com um passe de mágica, com uma ou duas coisas que você vai resolver ali dentro do seu negócio e você vai começar a ter lucro suficiente. Também não é para você. É um treinamento sério, voltado para pessoas sérias que estão buscando readequar o seu negócio, reaprender ou aprender coisas novas. E nós vamos falar sobre todas as questões principais que orbitam em torno de um negócio gastronômico principalmente. Neste treinamento, nós vamos passar rapidamente por uma questão que são os 5 pilares do nosso negócio. Os 5 pilares principais que sustentam e dão credibilidade, dão resultado financeiro, dão lucratividade para o seu negócio. Formam a sua imagem no mercado, divulgam a sua marca, todas essas questões, esses fatores importantes que estão dentro do seu negócio. E da onde que surgiu esse método? Eu nasci numa família cujos pais eram donos de bares e restaurantes. Sempre, minha vida inteira. Eles tiveram bar, restaurante e eu até os meus 14, 15 anos eu estava lá ajudando meu pai, dentro do bar, entendendo como funcionavam as coisas, olhando para ele, me espelhando nele. Mas eu percebia que tinha coisas que ele fazia muito na raça, na intuição, no fazer e aprender. Porque ele não teve o treinamento, o estudo que eu consegui ter, eventualmente organizar melhor o seu negócio. Ele não tinha um método formatado, ele fazia do coração. E ele trabalhava muito, meus pais trabalhavam muito. E sobrava muito pouco mesmo no final do mês. Quando eu saí para o mercado, fui trabalhar fora, aí eu fiz a minha graduação em publicidade, fiz pós-graduação em marketing, trabalhei em grandes empresas, agências de publicidade, Editora Abril, Porto Seguro, e aí de repente eu voltei para o mercado de gastronomia novamente, abri um restaurante também. Saí do mundo executivo e voltei a empreender no mercado gastronômico. E eu via que esses fatores que meus pais passavam também se repetiam naqueles negócios onde estavam próximos de mim. Eles faziam os mesmos procedimentos
e certamente cometiam os mesmos erros que meus pais fizeram também. Porque eles queriam fazer. Eram pessoas que sabiam eventualmente cozinhar bem, gostavam de atender, eram empreendedores natos. Só que faltava também para eles a metodologia. Por isso eu criei o método Smile. Este método é o método que compõe esses 5 pilares que nós vamos ver hoje. E esses 5 pilares que vão trazer essa sustentação para o seu negócio. A partir do momento que você conseguir identificar esses fatores e for trabalhando neles com uma consistência, com afinco e, de novo, não com uma poção mágica qualquer, você vai conseguir perceber o resultado do seu negócio. Vai ter o seu negócio nas mãos e vai conseguir, com certeza, identificar fatores de melhoria, identificar necessidades de parar de fazer uma situação que você está fazendo há muito tempo ou incrementar outras situações que você deveria estar fazendo, mas por alguma questão, por desconhecimento mesmo, você deixou de fazer essas questões. Este é o meu propósito desta aula. Então aguarde, caneta e papel na mão e nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Também eu vou mostrar para você que essa metodologia que eu desenvolvi, ela serve para outros negócios numa imobiliária, mas trouxe o resultado também que essa pessoa precisava, que essa empresa precisava e está fazendo até hoje. Vamos ouvir o Rafael Scodelário. Contratamos o serviço do Ismael Caetano para desenvolver o planejamento estratégico do Grupo Scodelário. Foi muito bom e descobrimos ainda muito mais. Isso aflorou ainda mais o nosso propósito. Realmente é um trabalho com muita maestria que até hoje colhemos frutos disso. Parabéns, Ismael. Tudo começa pelo começo. Parece redundante, mas é assim mesmo. A identidade do seu negócio, aquela questão que você pensou quando começou o seu negócio, quando idealizou o que você queria fazer, essa ideia você concebeu e colocou no seu negócio. Este momento é importante porque aí você criou a identidade do seu negócio. E muitas vezes você tem que dar uma revisão nessa identidade, porque às vezes ela está fora de foco. É como uma câmera aqui. Se eu me afastar um pouco, ela vai ficar fora de foco. Porque o foco é importante. Porque a partir da identidade, tudo que vier a acontecer depois vai ser decorrente dela. É mais ou menos assim. Você nasceu numa família, essa família tem um comportamento de uma forma geral, seus pais, seus irmãos, seus tios, eles têm um comportamento e a partir desse comportamento você foi moldado. A partir dali então você desenvolve a sua vida, que você pode depois mudar, você pode redirecionar, mas você criou ali uma identidade. No lugar onde você nasceu, com as pessoas que você nasceu, e uma empresa também é assim. Então a gente vai falar sobre identidade de uma forma bastante filosófica até, mas isso é importante, porque se você identificou a sua identidade de uma forma correta e colocou isso no seu produto, no seu serviço, na sua forma de atender, tudo isso vai fazer uma consistência com aquele nascedouro, né, com aquele movimento que você teve no início do seu negócio. E isso vai fazendo coerência porque o cliente ele percebe isso. O cliente percebe quando você tem consistência. Se você entrar hoje num supermercado X, num supermercado Carrefour, você identifica um ar diferente de um outro supermercado, de um Walmart, de um Sam's Club, de um outro supermercado menor, um supermercado de bairro. Cada um tem uma característica, isso que a gente chama de cultura. Se você entrar num banco hoje e percebe o atendimento dos seus colaboradores ali, do seu gerente, das questões, da disposição como eles colocam as coisas, tudo isso
é pensado a partir da identidade. E por que a gente não faz isso nos nossos negócios também? Porque a gente precisa fazer, a gente precisa identificar isso. Pensa quando você entrou pela primeira vez num restaurante Outback. Provavelmente você já deve ter ido num restaurante desse. Qual a sensação que você sentiu ali quando você entrou? Que ar que existe ali? Qual é a atmosfera que ronda aquele ambiente? Como que os funcionários estão vestidos e qual que é o atendimento que eles têm? Qual a idade média que tem esses colaboradores? Tudo isso é pensado, tudo isso tem uma identidade por trás. E é isso que nós vamos conversar. Se você olhar também para um restaurante McDonald's, como que é o comportamento desses funcionários, qual que é a disposição, ele é mais despojado, ele é mais sério. Se você entrou num restaurante mais clássico, como que se comportam os funcionários de lá? Como que o garçom te atende? Se você pede uma carta de vinhos, ele vai te oferecer, vem um sommelier, o maître vem ao auxílio também. Como que funciona? Qual o tipo de entrega de serviço que existe por trás disso? Tudo isso faz parte da identidade. Foi construído lá no início do seu negócio. E aí, a partir daí, começa a desenrolar essas questões de comportamentos, de funcionários, de comunicação também e de preço. Porque o preço de um Outback é diferente da lanchonete da esquina. O preço do McDonald's é diferente do dogão. E cada um tem o seu benefício, cada um tem a sua vantagem, cada um tem o seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento? O que você pensou quando você idealizou pela primeira vez o seu negócio? Escreve aí. Como que você imaginava que seria seu negócio? E se você acha que hoje seu negócio não tem essa identidade, qual é a identidade que você gostaria que ele tivesse hoje? Essa identidade, ela tem a ver então de novo com o princípio, com os valores que você tem, com os valores que você quer agregar ao seu produto e com a entrega de serviço que você quer oferecer para o seu cliente. Isso transpira depois para todo o ambiente, desde os mobiliários, o prédio em si. Olha um prédio do McDonald's, olha um prédio do Outback, e uma atmosfera um pouco mais amena, mais calma, o atendimento deles é mais solto, funcionários jovens, vestidos com bermudas, com roupas de caça, com roupas que identificam aquela questão que eles querem transmitir, que seria um restaurante típico australiano. Mas o que importa é que quando a pessoa pensou nisso daí, idealizou esse projeto, ela idealizou já pensando em todas essas questões e foi ajustando, óbvio, né? Tem sempre um momento de ajuste e reajuste, e isso deve ser constante. Constantemente a gente tem que olhar para esse negócio e reavaliar, porque as questões mudam, as pessoas mudam, o comportamento muda. Então, essa questão da identidade, eu estou me atendo bastante a ela, porque ela é importante, ela vai baixando para todos os níveis da sua empresa. Você percebe que a partir da identidade você consegue identificar o público que você quer? E a partir do público que você quer, você determina o preço que você quer? Porque a partir do preço você tem uma entrega de serviço, que ela pode ser maior ou menor. Como eu falei agora num exemplo, você tem um restaurante mais clássico, que vai ter o sommelier, vai ter o maître, vai ter o garçom, vai ter o commis. Um restaurante mais popular, vai ter um garçom. Num restaurante de self-service, talvez tenha uma pessoa para limpar as mesas, 2 pessoas para limpar as mesas, mas a entrega é outra. Os serviços são outros. Não estamos falando de qualidade, estamos falando de entrega de serviços. E óbvio que a qualidade
do seu produto também vai variar. Você não conseguiria identificar um produto barato, muito barato, para você comercializar ele de uma forma muito barata, com uma entrega muito grande de serviços, ou um produto com uma qualidade excepcional, um preço muito pequeno. As coisas não são coerentes, porque você ou vai estar fazendo coisa errada, ou vai estar perdendo dinheiro, ou vai estar deixando uma margem muito pequena para você. A identidade tem a ver com o seu posicionamento, tem a ver com o público que você quer, tem a ver com o preço que você vai cobrar, tem a ver com a qualidade do produto que você vai ofertar, tem a ver com a quantidade de serviços que você vai também entregar para o seu cliente. A identidade, ela envolve outros fatores. A comunicação, a arquitetura do ambiente, como nós falamos aqui também. A arquitetura, ela tem absolutamente tudo a ver com o que você quer transmitir para o seu público. Se você tem um restaurante mais clássico, a arquitetura é uma, a música também vai ser outra. Eventualmente você pode colocar música ao vivo, eventualmente você não deve colocar música ao vivo, eventualmente você vai colocar uma música clássica, um piano e um pianista. Eventualmente você vai colocar somente uma música mecânica. De novo, você percebe que essas coisas estão todas ligadas, todas ligadas a um princípio gerador, que é a identidade do seu negócio. Depois disso, você vai entender que outros fatores vão se somando a esta questão da identidade. Agora, será que a identidade também tem a ver com o meu público que eu estou contratando, os meus colaboradores, os meus funcionários? Sim. Como nós vimos também, o Outback ele contrata jovens. Então ele determinou o público que ele quer atender, determinou a forma como ele quer atender e o estilo que ele quer atender. Como que você contrata seus funcionários hoje? Você tem um processo de contratação? Você estabeleceu um roteiro que você vai fazer nessa contratação? Ou simplesmente apareceu, você vai lá e contrata? É indicação, são funcionários que indicam outros funcionários, que pode ser um jeito de fazer as coisas também. Você tem uma empresa que você terceiriza essa contratação, ou você faz a sua contratação de uma forma interna, muito mais tranquila, muito mais na indicação. Tudo isso são fatores que, de novo, tem a ver com identidade, tem a ver com o custo que você tem. Porque se você tem um custo muito apertado, você tem que fazer as coisas muito mais dentro de casa. Se você tem uma margem maior, você tem um valor agregado maior no seu produto, você pode e deve fazer uso de outras ferramentas para a contratação. Porque contratar bem um funcionário significa que você vai ter um filtro melhor para colocar as pessoas certas, para aprender a forma como você quer transmitir o seu produto, a sua entrega, o seu serviço. E também tem uma outra questão: quanto tempo você tem este mesmo funcionário, este mesmo colaborador com você? Se esse seu colaborador tem uma rotatividade muito grande, se não para lá o seu garçom, a cada 3 meses um sai e entra outro, então você tem que rever esses conceitos. Porque isso implica em várias coisas. Você perde energia, você perde dinheiro, você perde qualidade. Porque quanto melhor você contratar, mais tempo você vai conseguir manter o seu funcionário. Você já pensou nisso? Porque um funcionário custa muito para você treinar. Custa tempo, custa erros que ele já teve que cometer, custa formas de você reter o seu cliente final. Se você tem um funcionário bem treinado, ele vai reter mais clientes. As pessoas vão se afeiçoar a ele. É muito comum as pessoas irem num lugar por conta de um garçom, por conta de um barman,
por conta de uma hostess, por conta de um atendimento de um gerente. Isso é muito comum. E isso vai fazendo de novo, conspirando a favor desse seu ambiente, dessa sua cultura, da identidade que você estabeleceu lá no seu início. Agora outra questão, será que sua comunicação também tem a ver com o seu negócio e com a sua identidade? Hoje o que você está fazendo tem uma cara específica? Tem um jeito de falar? Tem um tom de voz? Tom de voz no sentido amplo, não voz falada simplesmente, mas o tom que você coloca na sua comunicação, a cor que você coloca na sua comunicação, como que você transmite essa informação para o seu consumidor final ou para as pessoas que você quer que identifique-se com elas. Lembra que você identificou o perfil do seu público? Esse público ele tem que se encontrar nessa comunicação. Porque quando ele chegar lá no seu estabelecimento, ele vai encontrar a arquitetura. E dentro da arquitetura, ele vai encontrar os funcionários. Uma coisa vai se amarrando à outra. Você já tinha pensado nisso? Você já olhou para a sua comunicação? Já percebeu que a sua comunicação ela fala mais alto ou mais baixo em algum momento? Já percebeu se ela tem uma cara ou se ela não tem nenhuma cara? Cada dia você fala de um jeito? Você viu alguém fazendo, você vai lá e copiou também? Será que você tem condição de fazer isso? E hoje tem ferramentas muito fáceis de manusear para fazer, para quem não tem condição de contratar uma agência. Agora, quem não tem, pode contratar uma pessoa, um freelancer. Também é muito fácil você fazer. No treinamento completo que a gente tem todas essas dicas de como você pode fazer essa contratação, como você pode fazer essa busca de uma comunicação mais eficiente para o seu consumidor final. E nesse momento que você está falando com o seu consumidor, é importante você estabelecer, como eu disse, o tom da comunicação, a cor da comunicação, a voz que você vai ter. Você usa ilustração, você usa imagem, você usa fotografia, você usa uma mistura disso. Independentemente do jeito, ela tem que ter uma cara específica. Olha, começa a observar. Olha, busca hoje um site, uma página de uma mídia social, de um restaurante que você admira, que você estabeleceu como padrão, ou esses que a gente mencionou aqui agora, do Outback, do McDonald's. Veja se eles têm um jeito específico de falar. Olha para a tipologia, para a fonte, para a letra. Essa tipologia é a mesma? Essas cores são as mesmas ou elas se repetem com frequência? Será que na sua comunicação também tem isso daí? Você já parou para pensar nisso? Se você está falando que tem um jeito, que tem uma identidade, então tudo tem que respirar e transpirar essa identidade. Então, se você está fazendo isso, você está no caminho certo. Se você ainda não faz isso, observe. Olhe os seus concorrentes, olhe os seus restaurantes ou bares ou lanchonetes, ou seja lá qual for o seu negócio gastronômico, aqueles que você admira. E veja se eles têm um padrão e começa a se observar neles. Não precisa copiar, mas observa e tira como metodologia o que eles estão fazendo. Pede para alguém que te auxilie, se eventualmente tem essa pessoa, para identificar isso para você, para mostrar para você que você tem um padrão. A partir daí, a sua voz vai ser constante. Aí você vai falar sempre com o mesmo tom. Observe as emissoras de televisão. Cada uma tem uma assinatura, tem uma vinheta, tem um jeito de falar. Tem pessoas que vão se vestir de um jeito ou de outro. Tem pessoas que são mais desbocadas, tem outras que são mais contidas. Tem umas que são mais alegres, tem umas que são variadas. Mas elas procuram estabelecer também padrões. Esses padrões têm a ver com a sua identidade, com a identidade que ela quer transmitir para o público. E isso a gente vê em todas as comunicações,
de todos os produtos, de todas as empresas. As empresas grandes são muito sérias nesses quesitos de identificação, de identidade, de comunicação. As empresas médias também são, as pequenas vão fazendo de acordo com as suas capacidades. E é essa a minha proposta, que você olhe, observe e copie o jeito de fazer. Não precisa copiar a comunicação, como já falamos, copie o jeito de fazer. Agora que nós já vimos essas questões que são mais intangíveis, vamos passar por uma questão bem prática. No treinamento, no método Smile, a gente tem um aprofundamento bastante grande sobre essa questão financeira. Uma das questões que a gente explora nesse treinamento é como você forma o seu preço. Formar o preço sempre é uma dúvida de todo mundo que começa com o seu negócio e mesmo daqueles que já estão estabelecidos. Porque o que eu tenho que observar nessa formação de preço? É importante você identificar todos os fatores que vão compor o seu preço, mas não esquecer jamais do lucro que você deseja. Qual a margem de lucro que você quer? É 10%, 15%, 20%? Isso precisa estar considerado na formação do seu preço. Depois de finalizado o seu preço, aí você compara com a concorrência para verificar se está de acordo, se está acima, se está abaixo, enfim, você faz o ajuste necessário. Existe uma fórmula para isso, essa fórmula que eu vou te ensinar agora. Ela se chama markup. O markup você vai identificar então o seu custo fixo, nesse caso aqui no exemplo dá 45%, o imposto que você paga 10%, as taxas de vendas de cartão, etc. são, nesse caso aqui, 5%, no total está dando 60%. Você então diminui de 100%, esse 60%, você vai ter 40%. Aí você faz o seguinte, o cálculo do markup é 1 dividido pelo 40%, que é a diferença desse valor inicial, você vai ter então 2,5. Este valor de 2,5 é o que você vai multiplicar por todos os seus custos para achar o preço final do seu produto. Imagina o seguinte, você comprou uma mercadoria por 10, multiplica por 2,5, vai achar um valor final de 25. Esse é o preço final do seu produto. Porque depois que você fizer a conta inversa, você vai tirar os seus custos fixos, vai tirar as taxas, vai tirar o imposto e vai sobrar exatamente os 15% de lucro que você inicialmente idealizou na formação do seu preço. Essa é uma das fórmulas que você vai encontrar no método Smile. Você vai encontrar também muitas outras questões relacionadas à formação de preço. Muitas outras questões relacionadas à análise final de um período que você deseja. O DRE. Você vai saber montar o seu fluxo de caixa para saber se você está naquele dia, naquele momento, naquele período que você determinou, se você está no vermelho, se você está no azul, onde está indo o seu dinheiro. Você vai identificar todas essas questões, todos esses fatores financeiros para poder controlar melhor o seu lucro e saber onde que está ganhando mais ou está eventualmente perdendo dinheiro. E nós vamos te entregar essa planilha com todas essas formações para você lançar seus produtos lá. E nessa formação de produtos você vai conseguir calcular a sua margem de lucro adequadamente para formar o seu preço final. E você já deve ter ouvido falar também sobre o CMV, o custo da mercadoria vendida. Eu vou te ensinar como fazer, eu vou te ensinar como calcular o seu CMV, que é uma fórmula muito simples, mas que faz toda a diferença. E ainda você vai entender como você calcula o custo do seu prato. Existe um jeito também de fazer, é a ficha técnica. Nós vamos te ensinar a fazer essa ficha técnica. Você vai receber essa ficha técnica junto com o seu curso, com o seu treinamento. Você precisa entender que esse preço final do seu produto está embutido o seu lucro. Então, a partir daí, você vai poder pagar o seu salário. Você vai poder pagar aquilo que você merece, porque você trabalha muito, você trabalha
com afinco, você trabalha arduamente, dia e noite, você não para de pensar nesse seu negócio. Então você merece fazer esse seu ajuste de contas com você mesmo. Então eu espero que você tenha aproveitado essa aula, tenha feito bastante anotações, tenha tido bastante insights sobre o seu negócio, para poder ajustar ele ponto a ponto. E se você gostou do conteúdo, eu te convido para você se inscrever no treinamento, no Método Smile. É um treinamento completo, com todas essas ferramentas que nós passamos aqui muito rapidamente e muito mais. Muito mais sobre gestão de negócios, muito mais sobre gestão de pessoas, muito mais sobre gestão de marca, muito mais sobre as questões financeiras, que é o que realmente vai importar no final das contas para você. Você vai poder entender e trazer um sorriso para o seu rosto, trazer a alegria de volta para você. Você vai poder entender que você consegue gerir o seu negócio de uma forma eficiente e lucrativa. Aqui embaixo você vai encontrar uma série de informações sobre o treinamento e como você faz para se inscrever. E nós estamos fazendo neste momento o lançamento com uma condição especial para os 20 primeiros inscritos. Se você se inscrever ainda hoje, você pode conseguir essa vaga. E esses 20 primeiros inscritos eu vou pegar na mão junto com você e nós vamos fazer o seu treinamento com uma mentoria. O treinamento, o Método Smile como um todo, ele possui 15 aulas gravadas que você vai poder assistir durante um ano inteiro. Todos os dias que você quiser assistir, que você precisar recorrer novamente àquele conceito. O material vai estar disponível para você. Além disso, eu vou fazer 10 aulas ao vivo online e você vai poder, depois de assistir aquele material, você vai tirar todas as suas dúvidas para você montar a sua estrutura de negócio, para você montar o seu planejamento. Você vai sair daqui com um plano de ação para colocar em prática no dia seguinte. Todas essas ferramentas vão estar disponíveis no seu material de apoio, junto com o curso, junto com as aulas também. E esses 20 primeiros que se inscreverem, eu vou dar uma mentoria de um dia inteiro. Nós vamos ficar mergulhados, vamos fazer uma imersão com todos esses 20 que se inscreverem agora e quiserem fazer parte desse treinamento e colocar o negócio num outro patamar, num patamar de excelência, num patamar profissional, para entender como que faz o negócio dar lucro, para entender como que faz as coisas entrarem no eixo, para entender como é que você faz gestão do seu time, para entender como você traz o seu time junto contigo, para que esse time vista a sua camisa, entenda seu propósito e transfira isso para o seu negócio. Depois dessas aulas, os 20 primeiros, somente para os 20 primeiros, eu vou dar uma mentoria de um dia inteiro. Durante 8 horas eu vou ficar disponível para a gente finalizar, afinar, tirar as dúvidas e colocar no papel todo o seu planejamento. O Método Smile é feito para você. É feito para ter um seu sorriso de volta. Eu te espero no Método Smile.